E aí, galerinha, vamos lá, nossa próxima aula sobre fundamentos do design. Hoje nós vamos falar de textura e equilíbrio, ok? Então vamos lá. Primeiro, o que é a textura como fundamento do design? A textura é a qualidade física de uma superfície. Então reparem, aqui nós temos uma pátina, uma parede pintada provavelmente. Aqui nós temos a textura de tijolos formando uma parede. E aqui nós temos uma textura que simula grama. Reparem que são elementos diferentes, todos extraídos do mundo real. E eles formam uma textura. A gente pode ter vários tipos de textura. E, inclusive, elas podem ser tridimensionais. Assim como as formas, elas também podem ser observadas tridimensionalmente. Então, nesse nosso primeiro exemplo, nós temos triângulos aleatórios. E por conta da luz e da sombra, aqui nesse caso com luz, aqui nesse caso com sombra, nós temos a percepção de profundidade, de tridimensionalidade. Nós estamos falando aqui de uma peça bidimensional, XY, a criação dela, mas ela nos traz uma sensação de tridimensionalidade. Assim como acontece aqui no nosso segundo exemplo. No segundo exemplo, também por conta da luz e da sombra, nós temos a percepção de que este volume ele tem altura, profundidade, ou seja, tridimensionalidade. E além disso, ele traz mais uma informação. Devido à sua cor e ao reflexo em que a luz foi aplicada, ele dá a sensação de que é um material metálico, muito provavelmente um cobre. Pode ser que algumas pessoas interpretem como pedacinhos de madeira envernizado. Também é uma possibilidade. No meu ponto de vista, e aí é de forma empírica, eu vi peças de metal, peças de cobre nesse caso. No nosso último exemplo, nós temos essa textura amadeirada, que além da aplicação nos retângulos aqui, que a gente vai chamar de tábua, ela também tem perspectiva. Então reparem que a textura nesse caso também trabalha a perspectiva. Então, reforçando, além de nós termos texturas bidimensionais ou que tragam aí alguma sensação tátil, nós também temos elas tridimensionais, que também trazem a sensação tátil, muitas das vezes ampliada, inclusive. Aplicar textura em formas e objetos é uma ótima forma de ampliar a sensação de realidade. Então, atenção! Eu fiz aqui essa composição utilizando apenas elementos básicos. O círculo, linhas e o retângulo, quando a gente vê aqui no envelopamento da imagem. Só com essas informações e as cores que estão aplicadas, é muito difícil da gente cravar o que o designer quis representar com essa composição. A gente pode até ter algumas suspeitas, como por exemplo, pode parecer aqui que é uma rua, né? Ou pode parecer um sol emitindo raios. Enfim, dessa forma, apesar da gente já ter alguns indícios, a gente não tem a certeza do que o design quis apresentar nessa composição. Quando a gente aplica a textura, aí sim a gente ganha mais uma informação e se aproxima da cabeça do design, o que ele quis criar com essa composição. Então, quando eu apliquei esse ruído característico do asfalto, eu trouxe para essa composição indícios de que nós estamos falando sobre uma rodovia, sobre uma rua. Mesmo com a aplicação desse círculo amarelo aqui, que foge aos padrões de sinalização de uma estrada, de uma rodovia, ainda assim a gente tem aqui informações suficientes para associar essa composição a uma composição que traz aí rodovia, rua, asfalto nela. Isso por conta da textura. A textura foi incluída para ampliar a sensação de realidade.
O círculo, nesse caso, pode ter sido colocado aí de forma estilizada. E como eu fui o design, sim, ele foi colocado de forma estilizada. Eu poderia aplicar sobre ele um logotipo, uma informação ou algo que remetesse à composição de forma geral, ok? Agora, a textura ela também pode ter uma função inversa, que é trazer para objetos a sensação do que eles são na realidade. Aplicar textura em objetos para facilitar a compreensão de como este objeto é na realidade. Então, vamos acompanhar um exemplo que talvez fique mais claro. É o processo inverso do último exemplo. Eu peguei aqui essa fotografia na internet desse ursinho panda e vocês podem perceber que ele é de crochê. Ele é feito de tecido, de linha, certo? Quando eu faço a vetorização dele e simplesmente delimito os elementos, as formas que compõem ele, eu não consigo trazer junto com essa vetorização a sensação de que ele é feito de crochê. Para isso, eu posso me apropriar de um recurso chamado textura. E aí, quando eu aplico a textura, eu amplio a percepção de que esse ursinho de pelúcia é de crochê, simulando a realidade. Então, reparem aí como a inclusão da textura ela é capaz de ampliar a sensação. Nesse caso, eu não achei suficiente. E aí eu me apropriei de outros fundamentos do design para ajudar a trazer a realidade da composição desse ursinho. Então, o primeiro fundamento que eu utilizei foi a linha. A linha para ajudar a delimitar e destacar essa textura. Reparem que quando eu coloco a linha em volta desse ursinho, eu destaco a textura de crochê. Eu delimito as formas, os espaços e facilito. E eu posso ir além. Eu posso dar estilo para essa linha. Reparem que agora eu colocando ela ondulada, eu deixo ela mais próxima de como seriam os limites desse ursinho de pelúcia na realidade. Afinal de contas, uma peça de crochê ela não é certinha. Ela tem irregularidades. E aí, quando eu mudei o estilo da linha, em vez de ser uma linha reta, contínua, firme, quando eu trago variações a essa linha, ondulações, eu amplio a sensação que eu, como designer, gostaria de trazer, que é esse bichinho é de crochê. E ainda tem mais um recurso que eu já passei para vocês também lá em linhas, que é mudar a cor dessa linha. Repare que quando eu mudo a cor dessa linha, eu torno o objeto mais leve, porque eu botei mais luz nesse caso. Padrão RGB, a gente coloca mais luz. Então, olhem a diferença que é o bichinho com a linha clara e com a linha escura, né? Aqui eu tenho mais contraste, mas aqui eu trago mais leveza para o objeto. Então, são recursos que podem auxiliar, inclusive, no destacamento da textura, ok? Então, nós tivemos o primeiro exemplo falando sobre como a textura consegue trazer realidade aos objetos e o contrário também, como a textura consegue trazer a realidade dos objetos. Bacana? Dando continuidade, as texturas podem trazer profundidade e tato às imagens planas. Tá? Então, olha ali, eu optei por trabalhar exemplos mantendo a mesma paleta de cores. Então, nós temos aí dois exemplos iniciais sendo liso e áspero. Vai depender dos ruídos que eu vou colocar nessa textura, né? das alterações que essa textura vai ter. Então, a primeira, a gente pode perceber que ela é lisa. A segunda, ela é áspera. E na terceira e na quarta, eu estou falando de dureza. Então, ela pode ser dura como o concreto, e aqui a gente tem os elementos, as rachaduras do concreto, ou macia, como um tecido de algodão. Ok? Então, as características, apesar de serem só imagens, a gente consegue trazer essas sensações, ampliar essas sensações através da textura. Se eu tivesse apenas círculos aqui, seriam círculos, ok? Mas a partir da inclusão da textura, eu consigo trazer dureza, leveza, aspereza, maciez, tudo bem? São características aí que vocês podem se apropriar para trazer mais informações para enriquecer o design de vocês.
Quando a gente está começando, utilizar as texturas talvez seja uma boa oportunidade. Observem esse exemplo dessa página inicial de um site qualquer. Ela está uma página equilibrada, mas sem muita vida, ok? E uma forma da gente incluir vida talvez seja aplicar a textura, olha aí. Quando eu aplico a textura, eu realço alguns tons, eu amplio o contraste em alguns casos, e esse é um caso, e trago leveza e informações que podem associar a marca ao produto, como o consumidor vai perceber. Tá? Então, se eu apliquei aqui cores azuladas, de forma aquarelada, provavelmente essa empresa esteja ligada diretamente a algum elemento dessa aquarela ou dessa paleta de cores, certo? Se você não tiver esse cuidado, talvez você esteja fazendo de forma equivocada. A textura que vocês vão colocar, ela tem que ter algum significado com onde vocês estão aplicando, com a marca, com o produto, com o serviço. Atentem-se a isso. E cuidado, toda vez que a gente exagera na aplicação de textura, pode ser que a gente esteja errando. Cuidado com os excessos. O menos, nesse caso, é mais. A gente vai encontrar textura em vários lugares, tá? Podemos encontrar em vários lugares como fontes e ícones, por exemplo. E aí eu trouxe para vocês uma fonte texturizada, e vocês vão olhar na internet, tem vários modelos de fonte texturizada e ícones também texturizados, tá? Quando eu digo ícone aqui, eu poderia muito bem estar tratando de um logotipo. Logotipo texturizado, sim. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver muitos modelos desse tipo. Qual é o problema da gente texturizar fontes e texturizar ícones? É que o vetor vai ficar um vetor extremamente pesado, com muitos nós, muitos pontos. Mas sobre isso, nós vamos falar em outras disciplinas. Tudo bem? Equilíbrio no design gráfico. Isso é importantíssimo para que a gente possa trabalhar de forma agradável. Quando a gente pensar lá numa observação gestaltista da nossa peça gráfica, é importante que o equilíbrio seja percebido. Ou o desequilíbrio, se for o caso. A princípio, nós vamos trabalhar o equilíbrio como fundamento. Lembre-se, tudo que nós estamos falando pode ser desconstruído, mas é muito mais difícil. Então, opte por trabalhar o básico, opte por trabalhar os fundamentos, para depois a gente começar a desconstruir e criar coisas novas. Observe, o equilíbrio é a boa distribuição visual dos elementos presentes na composição. Nesse caso, eu tenho 3 quadrados e eles têm o mesmo tamanho e mantêm a mesma distância dentro dessa diagramação. Podemos afirmar que eles estão extremamente equilibrados. Não tem nada que destoe, não tem nada que destaque. Mas o equilíbrio pode sofrer várias interferências, propositais ou não, como, por exemplo, pela cor. Reparem como a cor afeta no equilíbrio dessa composição. O tamanho também é um dado, um fundamento importante na hora de nós pensarmos em equilíbrio. O número de elementos também altera o equilíbrio. Ele pode dar ou tirar o equilíbrio. E, por fim, a distância, o espaçamento entre eles. Isso também vai ajudar a gente a dar ou tirar equilíbrio de uma composição gráfica. Encontrar o equilíbrio pode parecer difícil no início. Por quê? A gente precisa de ser um pouco intuitivo para organizar as coisas. E essa intuição, ela só vai vir depois da prática, depois da construção do repertório, depois de muitas análises e referências, tá? Olha só esses elementos todos largados por aí. Existem várias formas de eu tornar eles mais equilibrados. Por exemplo, essa. Aqui eu usei e abusei de algo que nós vamos conversar mais à frente, chamado grid. E organizei e trouxe equilíbrio para essa minha diagramação, mesmo tendo elementos de tamanho diferente
em quantidades diferentes e espaçamentos diferentes. Ok? E onde eu poderia aplicar um equilíbrio desse, por exemplo? Aqui, ó. Se vocês repararem, eu propositalmente criei essas formas como limites e depois eu incluí as informações que eu queria nelas. Então aqui nessa primeira forma eu incluí a foto, depois aqui uma informação sobre a foto, título, talvez aqui pudesse vir o autor ou a data dessa peça. Depois eu criei duas colunas ou dois blocos para incluir o texto da matéria. E ao final eu coloquei uma iconografia que poderia ser a assinatura da editora com algumas informações a mais. Reparem que elas ocupam exatamente o mesmo espaço que eu utilizei nas formas do slide anterior. E lembrem-se, eles estavam aqui, ó, completamente jogados. Eu só organizei e trouxe equilíbrio para a peça. Tudo bem? A diagramação simétrica é a mais fácil para equilibrar os elementos na composição. Então, o que é a diagramação simétrica? Ela tem exatamente o mesmo peso dos dois lados. Aqui, no caso, nós estamos falando de lados, mas poderia ser parte superior e inferior. Estamos dividindo ela aqui horizontalmente, que é como a maioria dos designers preparam as suas peças, com uma diagramação baseada na horizontalidade, certo? Reparem que se eu inverter todos os elementos, incluindo as frases, poucas coisas mudaram. De forma gestáltica, vai parecer que nós estamos enxergando a mesma peça. Isso é uma diagramação simétrica, e extremamente equilibrada, por sinal. Mas não só na simetria nós encontramos o equilíbrio. Eu posso tornar essa peça completamente fora de simetria e ainda assim preservar algum tipo de equilíbrio, como nesse modelo aqui. A diagramação assimétrica, embora não 100% equilibrada, pode ser bem distribuída. Então reparem, apesar de eu ter tirado a simetria, eu mantive o equilíbrio. Utilizando o quê? Tamanho e espaçamento, principalmente. Nesse caso, nós temos pouca cor influenciando. Mas distanciamento traz muito peso, assim como o tamanho da figura também traz muito peso. Dessa forma, eu consigo equilibrar o elemento. O elemento, a composição, não precisa estar 100% equilibrada. Se por alguma justificativa você conseguir manter ela aí 80% equilibrada, ok, você obteve êxito. Uma dica para organizarmos bem a distribuição dos elementos é a utilização da regra dos terços, tá? Só que o seguinte, nós vamos deixar para falar sobre isso numa próxima aula.